Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que alegria estar com vocês em mais uma manhã. Feliz aniversário, Lila, para quem trintou, Deus abençoe você. Fez aniversário ontem, completou mais um ciclo de vida. Que o Senhor, Ele te dê graça para romper, para avançar em mais um ciclo de vida. Bom dia, Cris. Bom dia, Deus te abençoa. Bom dia, Julinha. Enquanto a nossa turma vai entrando, vamos orar e vamos agradecer o Senhor por mais um dia. Bom dia, amiga Marcelinha. Deus te abençoa. Cadê meu amigo Levi? Ele tá aí? Bom dia, Levi, seu lindo. Que seja mais uma semana abençoada, que seja mais uma semana onde a gente possa caminhar debaixo da nuvem. Deus, Ele não é amuleto para ninguém. Só de imaginar o sorriso do Levi, isso alegra meu coração. Bom dia, Levi da titia. Deus te abençoa, meu amor. Titia te ama. 1000 vezes te amo. Que seja uma semana onde a gente possa mesmo caminhar debaixo da nuvem, lembrando que Deus, Ele não é amuleto para ninguém. As pessoas, elas têm um hábito de querer trazer Deus pro dia delas e falar: ai, Deus me abençoa diante daquilo que eu vou fazer. É normal pedir a bênção de Deus diante daquilo que vamos fazer, mas lembra-se que Deus não é amuleto para ninguém. Deus, Ele não é um tercinho que você coloca nas mãos e fala: Deus, aqui, tô te levando, venha comigo para dar sorte. Não. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é majestoso, Deus, Ele é poderoso, e nós é que precisamos enquadrar e nos encaixar na agenda dele. E uma vez que nós estamos debaixo da vontade de Deus, todas as coisas, elas vão fluir. Todas as coisas, elas vão dar certo. Por quê? Porque nós estamos debaixo da boa e agradável, perfeita vontade de Deus, né? Uma vez que estamos debaixo do querer de Deus, aquilo que nós oramos pedindo para que Ele faça, vai acontecer. Por quê? Porque casou com a vontade dEle. Então tem coisa que você vai ficar orando aí, vai passar a semana inteira orando e não vai acontecer. Por quê? Porque não é a vontade dEle para a sua vida. Então eu quero começar a nossa segunda-feira lembrando a você que Deus não é amuleto, Ele é o nosso Senhor e nós precisamos encaixar debaixo da vontade dele e não ele vir para a nossa vontade. Então, diante daquilo que você já programou para essa semana, desprograma e fala: Deus, qual que é a sua vontade para essa semana? O que o Senhor quer fazer? Que eu possa mesmo estar debaixo da tua vontade, sabe? As pessoas, elas têm esse hábito de querer Deus como amuleto. Deus não é amuleto da sorte para ninguém. Ele tem uma vontade que é boa, que é perfeita e agradável, mas nós que precisamos encaixar debaixo dessa vontade. Somos soberbos, muitas das vezes hipócritas. Sabemos a lei, como fariseu, conhecemos a palavra de Deus, mas a palavra em Mateus vai dizer que Deus falava com os fariseus o seguinte: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que isso não aconteça com a gente, da gente conhecer a palavra, da gente conhecer a vontade de Deus, mas estar distante de viver essa vontade, sabe? Conhecer os mandamentos, conhecer aquilo que Ele nos ordena, mas não conseguir executar. Esse era o maior problema do fariseu. Eles conheciam, mas eles não conseguiam permanecer. Que Deus nos dê graça, simplicidade, humildade para chegar nesse lugar de cumprir a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está.
Toda vez que eu falo para poder fechar os olhos, é para que você olhe para dentro. Eleve os seus pensamentos ao trono da graça agora. Quando eu falo eleva os pensamentos, pense somente em Deus. Feche seus olhos e comece a pensar somente em Deus. E você vai esquecer tudo que você precisa pedir para Deus. E você vai começar somente a agradecer. Feche seus olhos, pense somente em Deus e comece a agradecer. Diga: Deus, muito obrigada. Deus, muito obrigado. Se você é homem e está aqui nessa live. Deus, muito obrigado. Muito obrigada. Pai, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom. Nesta manhã nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos começar essa live agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer e agradecendo porque o Senhor é o nosso Deus. Que bom que é o Senhor, Pai. Quando eu digo que bom que é o Senhor é porque eu sei que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus perfeito. Que bom que é o Senhor que move todas as coisas, porque várias vezes olhando para dentro do meu coração, Pai, as nossas atitudes elas são completamente diferentes das suas. As nossas respostas elas são muito diferentes das suas, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus longânimo e a sua longanimidade, Pai, e o seu amor são os pontos que eu mais admiro e quero alcançar. O tanto que o Senhor é tardio em irar, o tanto que o Senhor é grande em amor e nós nunca vamos conseguir talvez entender esse amor. Obrigado por tanto, Pai. Nesta manhã eu quero te agradecer por a sua longanimidade, pelo seu amor derramado sobre a nossa vida. E eu sei que até o último instante o Senhor vai querer resgatar os perdidos para ti, Pai. Deus nos ensina a viver uma vida simples, porque eu tenho certeza que quanto mais simples a gente caminhar, menor vai ser as nossas chances de errar. Quanto mais enfeite, quanto mais adornos, quanto mais embromos, Deus, mais fadigado nosso coração vai ser. Então nos leva a um lugar de simplicidade, Pai, de cumprir o amor, de cumprir a graça ali, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. E ali a gente vai viver em simplicidade, vamos conseguir acertar, Pai. Eu quero te pedir simplicidade para essa semana. Que seja uma semana onde a gente venha viver o simples, Pai, o arroz com feijão, todos os dias, bonitinho com o Senhor. Amando o nosso próximo, Pai. Tendo misericórdia, porque nós somos falhos. E da mesma forma que somos falhos, o nosso irmão também. E precisamos ter misericórdia do nosso irmão, da mesma forma que o Senhor tem misericórdia com a gente. Nos ensina, Pai, a viver de modo que te agrade, Deus. De uma maneira simples, para que nós não venhamos errar com o Senhor, Pai. Deus, vem com uma porção da Tua graça nesta manhã. Eu te peço perdão pelos nossos pecados. Pai, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, nós queremos liberar perdão sobre a vida daqueles que nos ofenderam, da vida daqueles que pecaram contra nós. Nós liberamos perdão nessa manhã. Que Satanás não ache espaço no nosso meio. Que Satanás não ache nenhuma legalidade ou brecha no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Que seja uma manhã regada pela Tua palavra. Que essa palavra possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, Pai. A 30, a 60, a 100 por um. Cria aqui, Pai, Deus, um povo apaixonado pela Tua palavra, um povo temente, um povo obediente, um povo que anda em novidade de vida, Pai. Um povo que entendeu e considera o irmão superior a si mesmo, um povo que não acha mais de si do que deveria. Cria aqui, Pai, um povo conforme a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, volta nosso coração a Ti nesta manhã. Não queremos o Senhor como amuleto, mas queremos viver a Tua perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nos guia pelas Tuas veredas, aplane nos nossos caminhos e faça-nos, Deus, confiar em Ti. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Espírito Santo, continua com a gente. Fica com a gente, Espírito Santo. Ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço.
Amém. Que o Senhor possa usar, Espírito Santo, os meus olhos, a minha mente, as minhas mãos, os meus lábios, tudo que eu tenho, eu te entrego nessa manhã. Fique à vontade para falar aos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para você que está entrando agora, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Olha, a bondade de Deus está sobre a nossa vida e eu quero te contar uma coisa, existe uma força capacitadora dentro de nós que nos faz permanecer, que nos faz vencer o pecado. Eu orei por algo e eu quero falar sobre esse algo aqui. A vida com Cristo, a caminhada com Cristo é uma caminhada muito simples. Se você adornar ela demais, se você colocar enfeite demais, pode ser que fique difícil de cumprir. Mas se você levar uma vida simples com Jesus, pode ser que seja mais fácil. Se você levar uma vida de simplicidade, de amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, de amar o seu irmão como você foi amado, pode ser que fique simples. Entende? Porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus e chega uma pessoa para Jesus e fala assim: Jesus, eu já cumpro toda a lei. O que eu faço? Jesus vai falar: vende todas as coisas que você tem, dá para os pobres. E é isso. Jesus conhecia o ponto de apego no coração dele. Depois chega outro e fala: Jesus, resume os mandamentos pra gente. Dá um atalho. Como que eu faço para pegar o resumo das leis? E se eu quisesse um atalho, Jesus, já que o Senhor é o Messias, já que você é o Filho de Pai Eterno, meu telefone travou. Tinha chegado uma mensagem. Não sei. Meu telefone travou aqui. Tá normal pra vocês? Meu telefone tinha travado, gente. Depois me dá notícia se travou. Tá normal? Bom dia, bebelinha, sua linda. Tá normal? Ah, obrigada. Os discípulos, eles falam com Jesus: Jesus, dá um atalho. Como a gente faz para poder entrar no seu reino? E Jesus vai falar assim: olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu irmão como você foi amado. Se nós conseguirmos viver o evangelho de uma maneira muito simples, simples que eu falo é simples, vai ficar fácil. Tem muita gente complicando as coisas e é isso que faz as pessoas não conseguirem viver o evangelho. Porque o evangelho é simples, é muito simples, mas se você colocar adorno demais, se você colocar enfeite demais, é porque tem que fazer isso, só vai pro céu se fizer isso, tem que ser dessa maneira, somente desta maneira, só se for assim. E aí começa a enfeitar demais, e aí vem os usos e costumes, e aí vem as tradições, e aí vem a religiosidade, aí vem um tanto de coisa, e as pessoas não conseguem cumprir. Mas se a gente seguir um evangelho simples, dá conta, tá? Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Posso te conhecer? Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Nós estamos em uma jornada lendo o livro de Josué, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos para o capítulo 12. Deixa eu achar você. Capítulo 12, se der tempo a gente lê o 12 e o 13, tá bom? Ó, se você não me irritar, a gente vai ficar bem. Tem como? Eu creio que deve ter como.
Às vezes ele resolve me irritar. Não sei por que ele faz isso. Amém. Então abre sua Bíblia comigo em Josué capítulo 12. Josué 12, se der tempo a gente lê o 13. Estamos em um momento onde eles estão entrando na Terra Prometida e conquistando os terrenos. Ainda vai ter alguns lugares para conquistar. Porém, aqui no capítulo 12, eles já conquistaram bastantes terras. Jericó, a terra de Ai, os gibeonitas já passaram e fizeram um acordo de paz. Josué desobedeceu a Deus, teve consequência. Acã roubou aqui alguns tesouros que não era para roubar, também teve consequência. E depois eles continuam ali conquistando outros deuses, reinos, lutam contra os amorreus e ele vai. A gente vai chegar no capítulo 12, eles vão falar de todos os reinos derrotados ali no leste do Rio Jordão e depois a oeste do Rio Jordão. E para isso, nós vamos precisar dos mapinhas que eu coloquei lá no grupo. Então, se você tiver em outro aplicativo digital, tipo notebook, se abre de um lado, senão eu vou colocar aqui também para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Versículo 1. Estes são os reis a leste do Jordão, que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra do lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale Arnon, e estendia desde a cidade no meio do vale até o rio de Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade do sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste desde o Mar da Galileia ao norte do Mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Jesimonte e mais ao sul as encostas do Monte Pisga. Vou parar aqui no versículo 3 para me colocar alguns mapas para vocês irem acompanhando e vocês falarem assim, não tô entendendo nada. Deixa eu ver se isso aqui vai dar. Edom, Moabe, Amon. Deixa eu buscar esse. Espero de todo o meu coração que dê pra gente ver. Vamos ver. Vai ficar ruim, né, gente? Porque tá em cima dos comentários. Deixa eu ver se o outro tá melhor. Guia-me. Não, o outro que ficou melhor. Eu acho que de todos esse é melhor. Mas aqui, olha, pra gente poder acompanhar um pouquinho. A gente falou, olha aqui, falamos do rio de Jaboque. O rio de Jaboque dá pra vocês verem. Conseguem ver? Do lado de vocês deve ser a esquerda. Mas olha aí, perto de Gileade, tá escrito aí Rio de Jaboque. Essa é a parte leste do Jordão, que vai ser possuída pela tribo de Ruben, Gade e meio Manassés.
ele falou, a gente começou lá no versículo 1º, fica bem ligadinho para vocês não se perderem, porque como a gente vai falar de vários nomes e terras, para vocês depois entenderem, e toda vez que alguém falar assim, tá tendo guerra em Israel, Líbano, Gaza, faixa de Gaza, agora vocês vão entender e saber onde é cada ponto, onde hoje é só Israel, o que era cada povo, onde que era cada território, onde é o Mar Morto, onde é o Mar da Galileia, onde Jesus estava. Olha, os pontos fáceis da gente ver. O Mar da Galileia, todo mundo identifica onde está o Mar da Galileia nesse mapa? Vocês vão me falando para a gente poder contextualizar e ficar fácil. E depois eu vou trazer um outro mapa. Sempre pega por base o Mar Mediterrâneo, né? A gente vê o Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, embaixo o Mar Morto. É fácil de identificar, né? O Rio Jordão sempre cortando no meio. Então, quando eu falo lado leste, para mim vai estar à minha direita, mas para vocês vai estar à esquerda? Para mim vai estar aqui à direita. Então, esse aqui, para mim, lado leste. E esse lado foi tomado por quem? Por tribo de Ruben, Gade e Meia Manassés, que é onde que nós estamos lendo nesse primeiro bloco. Então, antes deles atravessarem e ir guerrear contra Jericó, eles estão nesse ponto, que tá um pouco manchadinho aí no mapa e tá escrito Bazã. Tá vendo aí? São as terras tomadas por Og. E foi o que a gente acabou de ler. Lá em cima vai estar escrito Monte Hermon. É esse monte que vai ser tomado. A gente acabou de ler. Olha, os reis leste do Jordão, né? Eles mataram e se apostaram do vale de Arnon até o Monte Hermon. O monte está aí. Incluía todo o território do lado leste até o Vale do Jordão. O Vale do Jordão vai descer até lá embaixo, onde está aí essa parte mais pintadinha. É a terra tomada de Og. Depois, lá no versículo 2, eles derrotaram Seom, rei dos amorreus. Aí, Seom é essa terra um pouquinho mais escura, que é a terra de Esbom, que aí começa aí no rio de Jaboque. A gente consegue ver o rio de Jaboque, que vai até lá embaixo, o rio de Arnon. Conseguem ver isso, claro? Vale de Arnon. Para a maioria aqui, a maioria está no grupo também. Eu tô pontuando dessa forma, mas depois vocês conseguem ir lá no grupo e ver de uma maneira mais clara, porque eu deixei isso no grupo também, tá? Mas só para vocês entenderem, memorizem bem esse mapa. E hoje, para hoje, o que eu quero que vocês guardem bem, onde está o Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. E a gente tá falando o quê? Lá do leste foi tomado e vai virar a tribo de Ruben, Gad e Meio Manassés. E quando, até esse lado leste, Moisés estava com o povo. E foi ali que Moisés morreu. Moisés chega até ali com aquele povo e Ruben vai falar assim: Moisés, a terra desse lado é muito boa, deixa a gente ficar aqui. Aí Moisés fala assim: olha, só se você atravessar o Jordão, e na hora que você atravessar o Jordão, ajudar os seus irmãos a conquistarem as outras terras, você pode voltar e ficar com essa. Aí as mulheres, as crianças, todas os filhos, né? Os filhos e as mulheres dos homens da tribo de Ruben, Gad e Meia Manassés já ficaram nesse território que foi tomado, né? No território de Og, Seom, dessa parte leste. Então eles já ficaram aqui. E aí na hora que eles atravessam o Jordão, eles vão tomar o outro lado, mas o outro território já é de Israel. Vamos continuar no versículo 4. Para você que está chegando agora, estamos em Josué capítulo 12. Vou ler o versículo 4. Deixei um mapa para a gente poder contextualizar e ver a tomada de território do povo israelita.
derrotaram Og, o rei de Bazã, e o último os Refaíns, que viviam em Astarote e em Edrei. Eles governaram o território que estendia do Monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gessur e Maca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade, até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas havia destruído o povo do rei de Seom e o povo do rei de Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, Gade e meio Manassés. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Versículo 7. Aí agora nós vamos para a tomada do lado oeste, atravessando o Jordão. Então, do outro lado, nós vamos ver os outros reinos que vai ser tomado. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano. O Líbano vai ser lá em cima, tá? Líbano é lá em cima, no mar Mediterrâneo, começa lá em cima. Já vou trocar a imagem e vou mostrar para vocês como ficou a distribuição de terra. Isso nós estamos falando no primeiro momento, quando as terras estão sendo conquistadas. Depois eu mostro com a divisão de terra, onde que ficou Zebulon, Neftali, esse lado leste sendo tomado com a tribo de Ruben, Gade e meio Manassés. Depois o outro restante com Judá e o restante das tribos. Vamos ver aqui quem que foi tomado. Versículo 8. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale Jordão, as encostas do monte e do deserto do Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, jebuseus, e estes são os reis que Israel derrotou. Foi o que a gente já leu até o capítulo 11, Josué derrotando todo esse povo. Alguns ele vai fazer ali o acordo de paz, eles vão falar que não conseguiu derrotar e vai deixar viver como servo e escravo. Mas nós vamos ver a confusão que isso vai dar lá na frente. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jamute, Laques, Eglon, Gezer, Deb, Geder, Ormã, Arad, Libná, Adulão, Maquedá, Betel, Tapuá, Éfer. Olha, vocês estão conseguindo ver esses reinos do lado leste? Aí, tá vendo? Tem o nome escrito Rio Jordão. E aí, do outro lado, a gente vai ver cada um desses reinos onde eles estão localizados. Aí tem um pontinho escrito Jerusalém, o ponto onde que estava Jericó, Ai, Betel, Tapuã, Afecá, Tisa, Éfer, Dor. Cada ponto foi reinos que foram conquistados por Josué. E vai terminando, né? Versículo 18. Afeque, Lazaron, Madom, Azor, Ziron, Meron, Aquizaf, Tanak, Megido, Quedes, Joqueneão do Carmelo, cidade de Nafote Dor, Goim em Gilgal e o rei de Tirza. Tá todo mundo aí. Esses reinos que foram derrotados. No total, os israelitas derrotaram 31 reis. E aí a gente vê esses reinos sendo destruídos. Vou trocar aqui o arquivo para a gente ver como que fica essa distribuição. E depois eu vou voltar com os outros mapas. Não gosto muito desse. Prefiro esse. Deixa eu ver. Dá pra gente ver. Dá pra gente ver mais ou menos. A imagem melhor, ela está lá no grupo, tá? Mas aí a gente vê lá embaixo como é que ficou.
tribo de Ruben, Gade e Manassés oriental, está aí no lado leste. Vou pegar aqui. Aí, vamos lá. Ruben, Gade, Manassés de um lado. E aí embaixo, a gente, do outro lado, do lado oeste, temos Judá, Simeão, Efraim, Dan, Benjamim, Manassés ocidental, Zebulon, Issacar, Neftali, Asser. E tá todo mundo ali na distribuição de terra. Tá vendo? Depois vai virar isso aqui. Isso aqui já é a posse de terra, o território já tomado. Vai ser o que vai virar depois. Mas como ponto de referência nosso, essa imagem ainda tá com... a claridade tá muita, tá difícil ver. Mas o Mar Morto vai estar lá embaixo, Mar da Galileia lá em cima. E como vocês já aprenderam a ler esse mapa, o Rio Jordão tá descendo ali, separando as duas terras, né? O lado leste do lado oeste. E ali, Mar Mediterrâneo. Aonde tá Tiro, escrito lá em cima, é onde vai virar o Líbano hoje. Deixa eu ver se tem outro arquivo que eu queira transmitir a vocês. Olha, eu deixei outro arquivo, que é esse aqui, olha. Esse aqui eu não vou comentar todo, mas eu deixei lá no grupo para vocês verem. As cidades conquistadas. É outro arquivo legal para vocês verem. Aqui vai ficar ruim. Deixa eu parar. Vou mostrar assim. Eu tirei dessa Bíblia minha aqui, olha. São cidades conquistadas e como ela foi, aonde que tá a referência. Eu achei bem legal. Compartilhei com vocês. Vai falar assim, ó. Gilgal, o texto bíblico, como que ela foi, onde que tá, se foi sem batalha, se foi com batalha, tornou um centro de adoração, os comentários que tem. Jericó, tá no capítulo 6, do versículo 1 ao 27, ocupada, quem estava ocupado, qual que era o povo que vivia antes? Eram os cananeus. Comentário, Raabe foi poupada, a mais antiga cidade murada, Acã pecou, sabe? É um quadro que eu achei muito pertinente e eu compartilhei esse quadro com vocês. Cidade de Ai, tá no capítulo 7, os ocupantes, os amorreus, Israel foi derrotado, princípio por causa do pecado de Acã, que significa ruína. Então, para aqueles que gostam de estudar, esse quadro eu também já deixei no grupo para vocês, tá bom? Vamos lá para o capítulo 13. Vimos aí, então, os reis derrotados. Vi que a Ana perguntou também se era 31 reis. Sim, até esse momento aqui no capítulo 12 está sendo 31 reis, porém ainda tem terra para conquistar. A minha Bíblia, essa que eu mostrei esse comentário, é a King James. Esse aqui é a King James e é na King James que eu tirei esse mapa coloridinho aqui, olha. É dela que vem o mapa coloridinho. Porém, é dessa aqui, olha, da NAA, que eu tiro esse aqui, ó. Tá vendo? O comentário das duas é maravilhoso. Eu amo rodar nas Bíblias e vejo mapa, amo. Geografia, história, gosto muito, muito. Vamos lá no capítulo 13 agora. Gente, igual, por exemplo, quando as pessoas, elas passam... Nossa, tem um bichão parado lá do outro lado do prédio. Misericórdia. Misericórdia, parece um morcego. Eu tenho essa segunda, a NAA, Eleusa. Ela é ótima, ótima, eu amo ela. E os comentários também. Amo os comentários dela. Eu estava falando que quando as pessoas elas começam a ler a palavra e elas não têm um complemento, tipo assim, não busca saber o contexto histórico,
a geografia, não vê mapa, há uma dificuldade de compreender as coisas. Mas quando a gente vai buscando os comentários, saber o contexto, as datações, sabe? É tão gostoso estudar a palavra de Deus dessa maneira. A gente passa a entender muito mais. E os mapas, igual por exemplo, quando fala pra mim, conquista de terra, Canaã, divisão de terra, pra mim já fica claro onde que tá cada qual, Mar da Galileia, Mar Morto. Pra mim, na minha mente, eu já sei onde que tá. Egito, onde que tá localizado. Pra mim hoje já é claro. Mas um dia, pra mim, Egito, Belém, Judá, Israel, Galileia, era todo mundo pra mim a mesma coisa. Jerusalém, eu não entendia qual que era a diferença. Tô falando sério. E eu falava assim, gente, pra mim, tô falando sério. Eu já fui a pessoa que não sabia a diferença de demônio, capeta, diabo, Lúcifer e Judas. Porque pra mim era tudo a mesma pessoa. Eu assim, gente, qual que é a diferença? Porque eu achava que Judas era o diabo. Tá entendendo? Porque o único contato que eu tinha de Judas era quando tinha uma procissão na igreja católica, eles queimavam Judas. Então eu achava que o queimar o Judas era queimar o diabo. Era a minha ignorância, tô falando sério. Então quando perguntava assim, onde Jesus nasceu? Pra mim era tudo a mesma coisa, Belém, Galileia. Aonde Jesus entrou como jumentinho, mesma coisa. Pra mim era tudo a mesma coisa. Só que quando a gente passa a estudar a palavra de Deus de uma forma mais detalhada, você vai sem pressa. Não é sobre ler a Bíblia várias vezes, mas é você ler e entender aquilo que você está lendo. Sabe, cada ponto, cada vírgula da palavra de Deus é importante. Então leia com atenção. Então quando eu trago mapas, quando eu coloco aqui, sabe, tira um print, estuda depois, coloca no Google, busca entender, sabe? Porque é importante. É importante. Se não fosse importante, Deus não fazia questão de deixar. Se não fosse algo que fosse necessário, Deus pularia e deixaria só o que fosse importante. Você não concorda comigo? Logo, o nosso Deus, um Deus tão inteligente, um Deus tão maravilhoso, por que Deus deixaria futilidades na sua palavra? Não. Por que Deus faz questão de deixar o rei Afeque aqui, ó? O rei Lazarão, porque é importante. Tá entendendo? E todos os israelitas derrotaram 31 reis. É importante a gente saber isso aqui. Então anota, estuda, aprende e vamos embora. Deixa eu ver se dá tempo de eu terminar aqui o 13. Vamos continuar. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Esse é o território que resta. Toda a região dos filisteus, dos jerusitas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom. No norte, abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gade, de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos heveus, ao sul, ao norte. A seguinte região ainda não foi conquistada. Toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertence aos sidônios até Efecá, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até o Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste do Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei estes povos da terra diante dos israelitas. Não deixe, portanto, de dar essa terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território
como herança entre as 9 tribos e a meio tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e a tribo de Ruben e Gade já havia recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, o seu servo. É você que gosta de grifar a palavra? Grifa o versículo 6 e 7. Eu gosto quando o Senhor ele deixa bem claro: eu mesmo farei, eu mesmo expulsarei. Ele está dizendo: eu vou à peleja por vocês. Versículo 9. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale Arnon, incluindo a cidade do meio vale, passando pelo Planalto, além de Medebá até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon, incluindo Gileade, território dos reinos de Gesur e Maca. Todo monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá. Versículo 12. E também todo o reino de Og, rei de Bazã, até o que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei de Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Gesur e Maca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Isso ele está falando e repetindo o que tinha no território leste do Jordão. Foi o que a gente acabou de ver no mapa, né? Nós acabamos de falar disso. O lado leste, aonde que está lá, tribo de Ruben, Gade, Meio e Manassés. Uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Levi são os que cuidavam das coisas do Senhor. Lembra que nós já falamos sobre isso? Os levitas foram os únicos que, quando Deus manda Moisés descer do monte, são os únicos que não tinham pecado, não tinham se prostrado diante do bezerro, e eles são os que vão ser escolhidos para servir ao Senhor agora no templo, né? No tabernáculo, no serviço ao Senhor, e eles acabam não recebendo porção de terra. Porém, tudo aquilo que era ofertado ao Senhor, os levitas recebiam. A herança deles era o Senhor. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, à beira do vale Arnon, incluindo a cidade de meio do vale do Planalto, além de Medebá, abrangia Esbom e as outras cidades do Planalto, Dibon, Bamonte Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemonte, Mefate, Kiriataim, Zibimá, Zeretizar, na colina acima do vale, Bet-peor, as encostas de Pisga e Bet-Jazimonte. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom. O rei amorreu, que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evi, Rec, Zum, Ur, Reba, príncipes que habitavam naquela região, e era aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava magia para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben, a cidade e os seus povoados ao redor. Nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como herança. As cidades entregues à tribo de Gade. Moisés havia designado as seguintes áreas ao clã da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar,
todas as cidades de Gileade, metade da terra de Amon, até a cidade de Aroê. Ao longo do oeste de Rabá, estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Lodebar, no vale que incluía Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia a norte até a ponta do mar da Galileia. E depois fazia uma curva para leste. As cidades com povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como herança. Enquanto eu estou lendo, vocês estão entendendo na cabeça onde que está ali a tribo de Gade? Deixo aqui para vocês. Esse aqui é bom. Deixa eu ver se esse aqui. Aí, olha. Tribo de Ruben a gente já falou. Gade está sendo ali entregue. E Manassés está em cima. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meio-tribo de Manassés, ou Manassés Oriental. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og, e 70 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Endrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terra como herança de Moisés, designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Paramos por aí. Aqui estamos vendo terras de Moabe, as terras de Amon ao redor, e aí a tribo de Ruben, Gade e meio Manassés recebendo aí o seu território de terra. Depois nós vamos ver a divisa lá a oeste do rio Jordão, a divisão de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés ocidental, Zebulon, Issacar, Neftali, Asser e Dan, Simeão também. Em outro episódio, paramos por aqui no capítulo 13. Eu creio que isso, quando a gente vai chegando nesses assentamentos, é uma glória tão grande, porque foi lá em Gênesis, no capítulo, 12. Capítulo 12, Deus vai virar para Abraão e dizer assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E ele faz uma promessa ali para Abraão. E no versículo 6, ou nos próximos versículos, Abraão diz o seguinte: partiu, porém, versículo 14, partiu, porém, Abraão dali, conforme o Senhor havia ordenado. Abraão, ele obedece fielmente aquilo que Deus tinha pedido para ele. E é lindo ver alguém dando uma resposta àquilo que Deus pede. E aqui nós estamos livros à frente, 4 livros à frente, vendo agora Deus cumprindo a promessa que ele fez lá atrás a Abraão. E se passaram, muitos e muitos anos. Muitos anos se passaram. E agora a promessa está se cumprindo. Então, eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas saiba que se ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir cada palavra que ele nos promete. Porém, nós precisamos obedecer fielmente a cada palavra, né, e a cada comando que ele nos dá. Tem pessoas querendo desfrutar de promessa sem ser obediente aos comandos que Deus dá. Abraão, ele foi fiel quando Deus diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então não tem como viver promessa sem ser obediente às palavras que Deus ele libera sobre as nossas vidas, né? Aqui a gente vê as tribos sendo entregues ao seu território, vemos os povos, né?
desfrutando agora aqui do seu terreno. Bom dia, meu irmão. Deus te abençoa. Seu lindo, eu também te amo, fofinho. A gente vê, boa semana para você também, tá? A gente vê as pessoas aqui desfrutando da terra, porém, não sabe que lá atrás teve um comando de Abraão obedecendo à voz de Deus. Então, para essa semana, eu disse que nós precisamos nos incluir debaixo da nuvem e obedecer a cada comando que Deus ele nos dá. E quero finalizar essa live dizendo: existe um comando do céu para a nossa vida. Nós precisamos ser fiel a esse comando, sabe? Fiel a esse comando. Quando Deus diz, saia da terra, da sua parentela, para herdar a promessa, tem que ter a obediência de partiu, pois Abraão, conforme o Senhor havia ordenado. Tem que ser fiel ao comando do Senhor, tá? É isso. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus? Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você quer voltar, você se desviou do caminho e você quer voltar nessa manhã, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você já fez essa oração entregando sua vida para Jesus, você escreve: eu sou salvo. E é isso. Coloca sua mão no coração, nós já vamos orar para finalizar essa live. Que Deus nos dê uma semana abençoada e cheia da presença dele, em nome de Jesus. Mão no coração, deixa eu abençoar a sua vida. Feche seus olhos e repete essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas que aqui está. Que essa palavra possa mesmo ser rema nesta manhã sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Venha com uma palavra mesmo pontual para nós, que nós possamos dar uma resposta fiel ao Senhor, Pai, debaixo do comando que o Senhor já nos deu. Nos ensina, Pai, a permanecer debaixo da nuvem, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós escutamos hoje. Eu sei que o Senhor é o Deus que vai a peleja por nós, o Senhor é o Deus que guerreia por nós, mas tem comandos, Pai, que o Senhor nos dá, que somos nós que precisamos operar. Então, em nome de Jesus, nos fortalece, nos dê a graça de sermos obedientes. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, nesta manhã, por cura física, por cura emocional e por cura espiritual. Nos ajuda a planejar essa semana para executarmos bem aquilo que o Senhor já nos pediu, em nome de Jesus. Oro por uma prosperidade física, prosperidade emocional e espiritual, que os seus filhos, eles sejam bem alinhados e ajustados no Senhor, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, façam todos uma excepcional semana e até amanhã, se Deus quiser, viu? Bom dia, Daniel, Deus te abençoe. Um beijo, um queijo e até amanhã, viu? Fica com Jesus.